Glória a Deus. Bem-vindo aqui, Santo. Irmãos, vejam que essa é uma época, irmãos, ali, que os apóstolos, os discípulos estavam vivendo, que era logo depois que o Senhor tinha sido crucificado. Passou um tempo, aí teve a parte da dispensação do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre aquele povo reunido. Nós bem sabemos, conhecemos, está nas Escrituras. Irmãos, como tudo que está aqui nesse sagrado livro, ele tem uma condição, uma função correta de estar aqui escrito. Tudo tem uma referência clara a respeito, até mesmo daquilo que os judeus ali comemoravam naquele princípio, que eram as festas. Tudo isso tem uma relação muito clara com tudo que aconteceu. O Senhor Jesus, ele veio, cumpriu a lei, fez tudo aquilo que ele precisava fazer, tudo aquilo que o Pai deu forças para ele fazer. E ele veio cumprir uma missão muito importante, de nos dar o direito, irmãos, de algo muito superior a que qualquer um teria condições de nos entregar. É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Esse é o verdadeiro milagre que nós acreditamos e pregamos. E é isso que nós entendemos, irmãos, que é a razão da nossa existência aqui nessa terra. A razão da nossa existência nessa terra está associada ao sacrifício de um homem que veio aqui como homem, que veio num corpo de carne e osso, deu a sua vida no madeiro da cruz, e nos dá o direito de uma vida eterna e glória no céu, se formos firmes e fiéis. Mas tudo, irmãos, tem um sentido de ser. Os irmãos vejam que no princípio tinha aquela festa da Páscoa que era comemorada. Essa festa ela personificava quando teve a saída do povo de Israel do Egito para seguir pelo deserto para poder chegar na terra prometida. Essa festa ela representava quando teve a morte e a crucificação do Senhor Jesus. Isso foi cumprido. Ele deu a vida dele no madeiro da cruz. Naquela época da Páscoa era colocado o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas para proteger, para que o anjo destruidor, a mandado de Deus, não passasse por aquele local. Isso foi cumprido. Depois tinha a festa dos pães ázimos, que eram os pães sem fermento, que personificava quando o Senhor Jesus foi sepultado. Então, irmãos, quando ele foi sepultado, também cumpriu essa parte da festa dos pães ázimos, pães sem fermento. Nesse momento, significava que o Senhor tinha, através desse sacrifício, tirado o pecado, tirado o fermento, tirado aquilo que excedia do homem. Depois tinha aquela terceira festa, que era uma festa das primícias, quando o Senhor Jesus ressuscitou, levou as primícias para ele, e ele começou então, irmãos, voltou para o Pai. E depois, numa quarta festa, era aquela festa de Pentecostes, a festa onde era a festa da colheita. 50 dias após a crucificação do nosso Senhor Jesus, ocorreu então o aparecimento do Senhor, do Espírito Santo para aqueles apóstolos, discípulos, a dispensação do Espírito Santo para aquele povo reunido. Naquele momento, então, eles viam como se fossem línguas de fogo repousando sobre eles, e começou ali, então, a manifestação do poder do nosso grande Deus, para que se cumprisse o que estava escrito: vou para o Pai, mas não vos deixarei sós, enviarei o Espírito Santo Consolador, que os guiará por toda a verdade. E aquilo já estava acontecendo, já tinham participado daquilo. Pedro então pregou um dia só, muitos foram convertidos, entenderam a palavra de pregação de Pedro, mas precisava ali começar algo, irmãos, que seria a divulgação desse evangelho, a divulgação dessa graça do Senhor Jesus Cristo para aqueles que ficaram aqui. Quando teve a festa de Pentecostes também, o que aconteceu? A graça não ficou restrita apenas para os judeus, ela atingiu também aqueles que eram gentios. Nós estávamos encaixados nesses também. Isso chegou até nós. E quando teve todo esse movimento, irmãos, a igreja passava ali por um momento que eram perseguidos, muito perseguidos. Então os apóstolos eram presos, açoitados, lançados em prisão. Não queriam que fosse pregado um Cristo que foi crucificado. Não era isso. Eles não queriam que isso fosse divulgado. Então eles foram presos aqui nesse momento, como nós lemos aqui, eles foram presos e milagrosamente tirados da prisão, mas tinha um motivo deles serem tirados da prisão. Veja, irmão e irmã que está aqui reunido nesta noite,
pela revelação da santa e poderosa palavra de Deus. Tem prisões que nós estamos, que são prisões espirituais, tem prisões que nós estamos, que são prisões de enfermidades, mas uma coisa é certa: tudo tem um motivo de acontecer na nossa vida. O que acontece de nós estarmos em uma prisão é permissão de Deus, e o Senhor sabe por que nós estamos. O que acontece de nós estarmos fora da prisão ou sermos libertos é motivo, é vontade de Deus, e o Senhor sabe o momento certo de nos tirar. Entrou alguém aqui nesta noite que está nessa situação: Senhor, eu preciso de um milagre, de ser tirado dessa condição que eu estou, preciso ser tirado dessa situação de prisão que eu estou. Você está enxergando apenas o que você quer que o Senhor faça com você, quer tirar você dessa condição que você está, e o Senhor aqui está te anunciando. Você sabe o porquê que eu te permiti que entrasse nessa situação? Você sabe o porquê que eu permiti que você entrasse nessa prisão? Tudo tem que ter um motivo, e o motivo é para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo tem que ter um motivo, e o motivo é para que a tua alma ela se alegre na presença de Deus por conta de algo que o Senhor está permitindo que aconteça na tua vida para a glorificação do nome dele. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, estando em prisão, estando livre da prisão. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, estando em prova ou estando livre de prova. Uma coisa é certa: se você entende e se deixa disponível para que o Senhor cumpra na tua vida a vontade dele, ele não deixa você. Mais uma vez o Senhor manda te dizer então nesta noite, através dessa pregação: eles foram, neste momento aqui, milagrosamente retirados de uma prisão, porque tinha um motivo específico do porquê eles serem libertos naquele momento. Irmãos, quando nós entramos em prova, hoje a minha palavra é essa aqui: vamos nos dar glória, louvar o nosso Deus, porque o Senhor nos acha dignos e permitir que nós passamos por algo, para que nós consigamos um dia entrar numa glória que está prometida para nós. Será que nós conseguimos aqui, irmãos, parar um pouquinho e imaginar como é que é essa glória que nos aguarda? Será que compensa, vale a pena nós passarmos por algo aqui nessa terra, entendendo que o Senhor faz com que nós passemos por algo que é permissão, é vontade dele, para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa boca, na nossa vida, na nossa existência, e um dia nós entrarmos num reino de glória no céu que está preparado para nós? Será que vale a pena nós passarmos por alguma coisa aqui nessa terra, ainda que machuca um pouco, ainda que seja uma prisão, ainda que seja uma prova que você esteja passando? Vale a pena, te diz o Senhor, e o Senhor sabe o momento certo de te tirar dessa situação, dessa condição. E o Senhor manda te dizer aqui uma coisa nesta noite: o teu coração está sendo aberto, ele está sendo entregue ao Senhor a cada dia que você passa por essa prova. Os irmãos creem nisso? Tem provas, irmãos, que elas vão trabalhando por nós, que a cada dia que nós passamos, o nosso coração ele vai sendo mais preparado, mais aberto. E quando o Senhor chega para tirar você dessa situação, ele está no nível de preparo que a tua glorificação a Deus vai ser imensa, de Deus. Você consegue crer nisso aqui que o Senhor está trazendo nesta noite? O milagre da tua soltura, ele tem que acontecer no tempo certo. Se a soltura acontece antes, não tem obra. Se você é livre de uma prova antes do tempo certo, não tem glorificação. Se tira um alimento que está no forno antes do tempo, está bonito por fora, mas por dentro está cru ainda, não serve para consumo. E o que você está passando, o que você veio aqui entregar mais uma vez nessa noite? Você está se formando de dentro para fora um cidadão do céu verdadeiramente. E olha, essa prova que você está passando não vai levar você para a sepultura. Essa prova que você está passando está te deixando numa condição que não vai ser o teu último estado aqui nessa terra, te diz o Senhor.
Senhor, eu vou ficar nesse estado até acabar os meus dias. Não vai, o Senhor te garante nesta palavra, nesta noite. Não vai, não vai. A tua soltura é o Senhor que já está anunciando, mas Ele precisa que seja no tempo certo. Ele quer que seja no tempo certo, porque o nome dele que tem que ser glorificado. Não importa se nós, irmãos, choramos um pouquinho, se nós sentimos um pouquinho, o Senhor já está livrando nós amanhã, ou essa semana o Senhor já vai vir, vai levar tudo embora. Mas se o Senhor senta aqui, está conversando com você face a face, está dizendo, espera um pouquinho aí, você está sendo preparado de uma forma que eu quero que você se prepare, porque o lugar que tem reservado para você é especial demais. Para a especialidade tem o tempo certo de se manifestar o poder de Deus em uma soltura. Para uma especialidade do céu tem o tempo certo de ser feito pelo Senhor uma soltura. E você entrou nesta noite aqui de uma forma pedindo algo para o Senhor, mas nesse momento o teu coração já está fervendo dentro de você e você já começou a mudar um pouquinho o teu pedido. Senhor, faz assim, faz a tua vontade na minha vida. Eu vou cumprir a minha vontade na tua vida e ela vai ser muito melhor do que você espera. Pega aquilo que você tem de projeto, eu vou falar dessa forma que o Senhor está dizendo. Rasga ele aqui, entrega a folha branca para o teu Deus. Eu escrevo o teu projeto. Você deixa eu escrever o teu projeto nessa noite, irmão? Você deixa a folha branca para o teu Deus escrever o que Ele quer fazer na tua vida, irmã? Deixa na mão do Senhor. O que Ele vai fazer para você é soltura milagrosa no tempo certo. Então, irmãos, continuando aqui, eles levaram eles presos. Nós já lemos aqui, como já deu a graça do Senhor explicar também, foram soltos milagrosamente. Depois, eles foram apresentados ali e pediram para que eles não falassem mais desse Senhor Jesus. Mas eles não obedeceram aquilo, como nós sabemos. Se eles tivessem obedecido aquilo, não teria condições, irmãos, de nós estarmos aqui, sentados nesses lugares, não teria condições de nós ouvirmos uma palavra. Se fosse no tempo que eles imaginavam que seria o tempo correto, não daria, a obra não ficaria boa, não ficaria pronta. Se eles falassem, Senhor, ok, nós vamos parar então aqui, não vamos mais anunciar isso, vamos deixar isso para lá, acabaria tudo, não estaria pronta a obra. E por que eles foram soltos da prisão? Porque eles tiveram condições de dizer, vou falar aquilo que o Senhor vai mandar eu falar. Eu vou falar sobre Cristo, vou continuar pregando Jesus, vou continuar pregando o Mestre, vou continuar pregando esse que foi crucificado. Nada disso vai acabar. E eles foram açoitados por conta disso. Teve um que chamava Gamaliel, um deles, que saiu dos discípulos, um dos apóstolos, que escreveram a maior quantidade de cartas. Paulo foi criado aos pés desse homem que nós lemos aqui, que ele era um doutor muito venerado, e ele deu a sugestão ali naquele momento, falou, olha, faz o seguinte, não vai mexer com eles. Teve Teudas, ele veio anunciar alguém aqui, não deu certo, depois veio Judas da Galileia, também não deu nada certo. Se essa obra que eles estão anunciando, se esse Senhor Jesus que eles estão anunciando, verdadeiramente é o Filho de Deus, essa obra não para por aí, ela vai continuar. Como é que está essa obra? É o Filho de Deus ou não é que foi anunciado? É o Filho de Deus ou não é que está conosco aqui nessa noite? É o Filho de Deus ou não é que passeia ali e vê a tua necessidade, enxerga a tua condição, enxerga que a tua prova já está no nível que você entrou aqui e precisa de um apoio, precisa de um amparo. Mas eu estou aqui para te dar a mão mais uma vez nessa noite. Segura no meu ombro, te diz o Senhor. Sai junto comigo. Desta prova você não perece. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que te falar, o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Mas olha, chega, não precisa pedir nada para ninguém. Santo é o Senhor. A nossa conversa nessa noite vai ser eu e você, te diz o Senhor.
Se você quer pedir algo, peça quando você dobrar o teu joelho na tua casa e conversa comigo. Deixa eu operar da forma que eu preciso operar. Senhor amado. Glória a Deus. A palavra é essa no dia de hoje. Se você precisa de um intercessor humano, você não precisa de mim, diz o Senhor. Santo Deus, aleluia. Consegue entender o que o Senhor está trazendo aqui nesta noite? Pode ficar a igreja quietinha, eu vou continuar falando que o Senhor está mandando. Você precisa de um intercessor humano, você não precisa de mim, diz o Senhor. Agora, se você hoje, nessa última oração, a partir dela, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eu quero conversar diretamente contigo, eu vou apresentar a minha causa na tua mão. Aí o Senhor repete para você então: rasga o teu plano, o teu papel. Eu te dou um papelzinho novo com um plano escrito aqui nesta noite. Você sai nesta noite daqui com um plano iniciado pelo teu Deus na tua vida. E o tempo da tua soltura, o Senhor já sabe data, dia, mês e ano. Mas a tua conversa é comigo, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Diversos cultos, irmãos, para trás aí. A palavra ela vai encerrar agora. Diversos cultos para trás, nós cantamos um hino, 390, eis que vem o verdadeiro. Nós cantamos por mais de uma vez esse hino. E ele vem, o Senhor traz à frente agora algo que o Senhor revelou ali na última reunião de jovens. Mas, Senhor, como é que eu vou entender que o Senhor vai me acompanhar? Quem é que me acompanha? Eu não estou te vendo, Senhor. Estou sentindo o Senhor pelo Espírito. Como João, quando estava na ilha de Patmos, ele escreveu lá no livro de Apocalipse. Ele escreveu muito claro aquilo que ele enxergou. Virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e entre os 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com um vestido longo, e atado pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem passado numa fornalha para serem refinados, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 castiçais de ouro, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua glória resplandece. E eu caí como morto quando vi essa visão. E ele veio na minha destra e falou: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, está na minha mão a chave da morte e do inferno. Quando você for falar com o teu Senhor nesta noite, Ele é que vai se apresentar para você. Glória a Deus, aleluia. É esse Senhor Jesus que vive com você, que vive do teu lado. Não estamos inventando, isso não é história. Isso aqui é Escritura Sagrada. Está aqui, a Irmandade pode ler. Nós cremos o que nós pregamos e cremos o que está nesse livro. E eu não vou deixar de pregar enquanto o Senhor me trazer à frente aqui. O que tem que ser pregado para essa querida Irmandade, para que ela possa entender quem é esse Cristo que deu a vida por nós, vai ser pregado. Mas é Ele que sai com você aqui mais uma vez nessa noite. A prova está apertada, irmão. A prisão está te travando um pouco. A prisão é de uma forma que te impede de glorificar Deus. Às vezes sai de você um ânimo, desanima até um pouquinho. Não tenho força nem de levantar. Antes eu gostava de congregar todos os dias. Agora não estou mais tendo força, não consigo mais. Espera um pouquinho. Nessa prisão eu estou junto com você. E no dia da soltura, o Senhor já marcou o céu. Deus seja louvado.